vamos falar já do Flamengo direto, porque vitória por 2-1 contra o Fluminense no Clássico, né? O Flamengo foi visitante, né? Mando do Fluminense, com o show do Pedro, né? Aliás, esse gol aí, cara, ó, vou te falar, hein? Nenhum atacante no Brasil faria esse gol. O Robinho e o Rogério Ceni. Também. Quem que fez? Foi o Dudu, não é? Dudu e o Robinho. Robinho foi mais, o Robinho foi mais meio de campo, né? O Dudu que foi da lateral. Dudu, foi o Dudu. Mas Ele viu o Fábio viu. Ele falou isso. E o segundo gol também de peito, né? Ele na jogada você vê ele se posicionando ali para não ficar no impedimento. E ele entra para fazer o gol de peito. E é importante frisar que no jogo, né, o Juan, que é o auxiliar do Ancelotti, estava na partida. Então, será que dá tempo tá fora, ainda? Não tem tempo. Acho que infelizmente a lesão dele. Isso, infelizmente. Eu acho que o Pedro é um cara que não dá para abrir mão para uma Copa mas do Mundo. você tem 5 caras na frente, segundo gol, né? Para passar a última vaga aí. Mas, Alfredo, com a característica dele, não tem um. Tem o Thiago. É um homem de área, O Pedro é necessário por quê? Um jogo que tá fechado e você precisa de um jogador de força física e, além disso, ele fora da área, ele tem inteligência, fazer um pivô. Fora da área. Ele é inteligente. Eu acho que o Brasil, para uma mudança de estilo de jogo, precisa ter um jogador como ele. Mas com a contusão dele, gente, o tempo que ele volta agora, eu acho que não dá mais tempo. Agora não. Ele voltou. Amanhã ele joga. Mas a jogar no alto rendimento mesmo, ele tá voltando agora. Ele voltou, também vamos combinar, né? Que não é que ele tá jogando assim há 6 meses. Não é, gente. Ele voltou há pouco tempo. Na fila do ele ficou Ancelotti, fora da final da Libertadores. Mas antes da final da Libertadores, ele tá jogando muito. Eu acho que ele tá fora da briga. Ó, tem uma bomba aqui na internet, hein? Qual? Urgente, bomba. Intimada a depor pela Polícia Federal a amiga de Lulinha de Silva. Ai, caçamba, meu. Ué, informação. Futebol aqui. Vamos seguir, Lelê. Estão deixando o Flamengo chegar, né? Futebol é coisa. É porque o Flamengo tem um jogo a menos, né? Então ainda. Tem 6 atrás do Palmeiras, mas ainda tem um jogo a menos aí que E depende só dele, porque o Palmeiras é freguês dele, em brasileiro. O Palmeiras é freguês do Flamengo. Mas ele já brasileiro. subiu junto dos demais ali que estavam. Porque essa vice-liderança tá com os 4 times ali empatados com 20 pontos, né? Então. O único que não devia estar ali que tá é o São Paulo, naquela briga ali. Oxi. Dá licença, São Paulo tem. Pô, você é o cara, você tem que ser coerente. Você cansou de falar aqui que o São Paulo não tem elenco para ser campeão brasileiro, agora você quer dizer que pode estar na briga? Resolve aí. Eu acho que vai acabar caindo também. A tendência não é o... Eu acho que o Atlético, eu prefiro o time do Atlético do que o São Paulo. Tô falando sério, eu posso preferir? Não, eu prefiro. Time, é o que eu sempre falo. O elenco aqui. Também. O time do São Paulo é bom, mas aí já não jogou contra o Vitória Caleri, já não jogou o Luciano, já não jogou o Sabino, que vamos falar do São Paulo. Tem 2 caras que sumiram no São Paulo com o Roger Machado, hein? Danielzinho sumiu. Ele sumiu com o Roger Machado. Virou reserva. Então. Aliás, tem papos aí e o Marcos Antônio também. O celular do Dorival tá tocando já, hein? Não acho difícil. Já começou esse papo aí. E o Marcos Antônio também sumiu, hein? Cadê o Marcos Antônio? É que ele tá jogando em posição errada. Então a culpa de quem que é? É lógico. Mas vamos falar do Flamengo aqui. Vamos fechar o Flamengo e a gente já entra no São Paulo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. No apito também. Foi o único clássico do final de semana que realmente teve jogo. É verdade, não teve polêmica, né? Que teve gols, não foi só pancadaria. Foi o Klaus, né? O Klaus. Foi o Klaus. E foi uma bela arbitragem. Ele expulsou o Carrascal no segundo tempo. Justíssimo. E assim, sem intercorrência. Já foi no final, 95. Foi. Não tinha mais. E o Pedro, né, além dos 2 gols, ele... Várias chances outras, né? Meteu bola na trave, fez o gol impedido. Então, pra mim, o Pedro é um cara indispensável. Teve um gol do Flamengo anulado também, né? Ele fez um gol anulado. Seria o terceiro do Pedro na partida. E o Fluminense, né? A gente não... Fez uma estreia ruim na Libertadores, né? E agora perdeu um clássico, mesmo jogando... e perdeu o Lúcio, né? O Lúcio Acosta, ele saiu com um problema no joelho. No comecinho do jogo, né? Ele tomou uma bolada na cabeça e na hora que ele caiu de mau jeito no joelho. Então a gente vai... Deixa eu até ver se tem atualização do Lúcio, porque, querendo ou não, é o principal jogador do Fluminense, né? Você viu uma queda do Fluminense, ou Evelyn, nesses últimos jogos? Não, eu não acho que é uma queda do Fluminense. Eu acho que, assim, o Fluminense pegou um adversário que é melhor. Então, assim, você tem um time bom, como tem o Fluminense, tem um elenco bom que tem ajudado bastante o Zubeldia, mas pegou um time mais forte. Eu não vou falar para vocês, olha, o Fluminense tem um time igual ao do Flamengo. Não tem, o Flamengo tem mais time. Eu falei que eu continuo achando o Flamengo o favorito ao Campeonato Brasileiro.
Você vê as alterações do Flamengo, Portugal. Alterações do Flamengo. Quem vai entrar? Pô, você leva um susto. Entra 3 jogadores que seriam titulares em 17 equipes do futebol brasileiro. E, Alfredo, assim, perder um clássico por 2-1 não é demérito. Não. E outra, o Fluminense, ele não, por mais restrições que você possa ter no trabalho do Zubeldia, ele não abre mão de jogar. Ele joga. Ele perdeu o jogo tentando jogar contra o Flamengo, que é uma grande equipe. Apesar, eu vou puxar a sardinha pra mim, que o Flamengo perdeu 3-0 pro Bragantino, logo o Cruzeiro ganhou do Bragantino, então o Cruzeiro é maior que eles todos. Eu acho que o Fluminense cai um pouco fisicamente no segundo tempo. Sim. Né? Inclusive, ele para de ser aquele time mais vertical, começa a tocar mais a bola. Não sei se tem a ver com a questão dos veteranos do time e tal, mas o time cai um pouco no segundo tempo fisicamente. Eu acho que Eberle, que é venenoso, ele falou assim, esse português vai atrapalhar nosso programa. Ele é melhor que você. Mas isso aí eu nunca duvidei. Ele é jornalista, eu não sou. Você tá doido? Fez menção aqui, trabalhou aqui, chegou às 6 da manhã para impedir a tua estreia. Não, de forma nenhuma. Ó, só uma coisa. Esse é o maior bom caráter do apito Esse é do mundo. mesmo. O Flamengo, naturalmente, sem contar pra ninguém, tá começando a ocupar o lugar que é dele. Lógico. Né? Agora ele tá 6 pontos atrás do Palmeiras com um jogo a menos, que é o jogo contra o Mirassol. Se ele ganhar o jogo, E ainda tem o confronto Os direto. dois confrontos. vai a os 3 dois pontos turnos, a diferença, né? Então, já tá. O Flamengo e o Palmeiras já estão ali na esse frente. Mirassol? Acho que é, né? Hã? Esse jogo que tá faltando é no Maracanã? Não me lembro. Com o Mirassol eu não lembro, não. Não me lembro. O Alex Miller-Kleberg, me diga uma coisa, você que é um estudioso do futebol. Eu queria que você escalasse os 3 times que mais ganharam no apito, beneficiados pelo apito brasileiro. Número 1, número 2, número 3, por favor. De preferência os times de Rio e São Paulo. Flamengo, Corinthians e Vasco. E pra você, Letícia Beppler? Ai, besteira isso aí. Mas hoje, naturalmente... Você me humilha. Mas o Vasco do Eurico Miranda, não de hoje, tá? O Vasco tinha uma força política do Eurico que não era brincadeira. Ele mudava mando. Ele mudava... Se o Eurico tivesse aí, o Fluminense não tava jogando no domingo nunca. Se o Eurico fosse presidente do Fluminense, o Flamengo pediu pra mudar o jogo, e cadê aquele estatuto do torcedor que já rasgaram? Faz algum tempo. Mas já rasgaram faz tempo já, né? Já rasgaram faz muito tempo. Se o Eurico fosse presidente de um clube que jogasse no sábado e o Flamengo pedisse pra jogar domingo, ele não aceitaria nunca. Nunca, jamais. O que chateia é que, assim, as decisões tomadas pelo tribunal são sempre favoráveis ao mesmo lado. E isso começa a ficar muito chato. Eu acho que você ter no tribunal hoje torcedores, como nós temos hoje no STJD, tá? E é bastante perigoso. Porque você tem uma série de pessoas que são colocadas lá, às vezes por cada... A OAB indica, não sei quem indica, tem um desembargador que tem um amigo, que é um parente, vou te indicar lá no Tribunal Esportivo. Isso não é legal. E o futebol da luz também, né? Nossa, mas que impedimento ali. A luz. Ah, bom. O bandeirinha deu. Deu. Também se não desse isso aí, aliás, esse jogo aí, banho. a única polêmica desse jogo foi a mudança de data, né? Que o Fluminense reclamou bastante, né? E esse goleiro que pegou essa Então, bola? mas Não, na verdade, o Fluminense não reclamou. O Fluminense aceitou. Isso que eu ia Não, falar, eles falaram isso que eu assim, ia falar. a gente não foi consultado e teve que aceitar sem consultar a gente. Alguém falou O depois do presidente aceitou, aí depois ele começou a ser bombardeado Isso pela aí, torcida, isso que aí. não Aí voltou gostou. atrás. Nossa, o goleiro Aí ele pega falou, deu a entender lá falou que que pra ele eles também ia concordava. ser melhor. Não, mas ele aceitou até de maneira meio bovina, eu achei. Achei que ele devia ter... Tudo bem, o Fluminense é sócio do Flamengo na gestão do Maracanã, tem outras questões. Mas pra mim não foi legal. Tava já marcado o jogo, não E tem eu acho justificativo. que serve aquilo que a gente falou quando falamos do Memphis. Você falou primeiro que você aceitou? Então depois que tomou porrada, Não remedia. não vem remediar, que fica pior ainda que o soneto. Fica E é pior. diferente, por exemplo, lembra que o ano passado teve uma troca também que eles trocaram a favor do Flamengo contra o Corinthians, que inclusive era uma decisão entre Não os lembro. dois? Que o Corinthians não era a favor da troca só porque o Flamengo tinha jogadores suspensos e tal, e que iam voltar de seleção e tudo mais. Seleção. E eles toparam. E o Corinthians não foi a favor. Mas não teve foi a a favor. E mudança. mesmo assim a CBF foi e mudou a data. E diferente agora, por exemplo, o presidente do Fluminense aceitou. É diferente, eu também concordo com ele. diferente. No Corinthians ele bateu o pé lá atrás, não, e ele aceitou. Não, nós entendemos os motivos do Flamengo. Vai se ferrar. Mas, ele é Alfredo, presidente do Flamengo ou do Mas, Fluminense? Alfredo, posso falar? Um campeonato de 20 clubes, onde todo mundo prega que os pontos corridos é a maneira mais justa. Se houve isso, não é só o Fluminense que tem que se pronunciar prejudicado ou não. Os outros 18 clubes também têm o direito de reclamar. Assim como o Palmeiras o fez. Eu concordo, mas aí a gente vai usar o exemplo das ligas. Por que não vai ter uma liga única no Brasil? Porque quando interessa,
tá? Vamos falar em liga. Quando não interessa, cada um olha o seu. Sim. Não adianta. Que foi o pau que fechou semana passada. Ou não fechou o pau semana passada? O Boto falando da Leila, a Leila falando do Boto, aí o Pedrinho reclama do Botafogo. Então, assim, ou todo mundo se manifesta. Gente, data é data. Antes de começar o campeonato. Não vai mudar, mas nem se morrer a mãe do cara não vai mudar. Mas o problema é o que a Letícia falou. É pra um só o privilégio e a decisão. Mas então a culpa tá errado. Mas se você então não é justo. Tudo bem, Portugal, mas se você faz... Antes de começar o campeonato, estamos aqui, ó. Nós somos 6 presidentes de clube, tá? Vai ser assim e não vai mexer. Quando for mexer no seu jogo contra a Letícia, nós 4 aqui... dá licença. Nós combinamos antes de começar que não ia mexer. Agora, todo mundo fica quieto, sabe por quê? Porque não mexeu com ele. Sim, aí que tá. Aí se fosse com ele Vamos reclama. exemplificar a coisa muito simplesmente? Vamos supor que fosse o contrário. Vamos supor que fosse o Fluminense que pedisse pro Flamengo para trocar uma data. Eu duvido Não ia. que o Fluminense ia O Flamengo conseguir. ia aceitar. Acho que O eu vou te Flamengo não falar, ia aceitar. eu concordo com o Fluminense. Lógico, então. Nunca, Letícia. Então isso não é justo. Simples. E Por outros isso que ele times foi tentaram. criticado. E outros times tentaram Então, mudar e não tiveram o pedido conseguiram. aceito. Isso. O Mirassol. Então a Mirassol. brincadeira não é justa. E a CBF já avisou, né, que não vai mais mudar jogo por conta de shows esse ano, né? Mas agora já tem fez a show, cagada. Vai mudar, não vou mudar a data. Então, mas Enfim, pera um já pouquinho só. mudou. Vamos lá. Não, é que esse caso não foi por conta de show, não, foi por porque conta podia de- atrasar a volta deles lá do logística, jogo da tipo. Libertadores. Então, mas a questão é toda, se você determina que não vai haver mudança de data, desculpe, eu não quero saber se é por causa de show... Minha se é mãe por causa de- morreu, eu não quero saber, Eu vai acho que jogar. tem, eu acho que tem um caso só, que eu aceitaria normalmente, acho que todo mundo aceitaria. Ó, foi jogar na Bolívia e fechou o aeroporto, não tem como voltar ao voo. Em Chapecó isso acontece muito. Acontece muito em Teto. Chapecó. É. Tanto que às vezes os clubes se programam para descer até em outra cidade para depois Sim. ir de ônibus. Agora, não sendo isso, desculpe. Também acho.